Olá, boa tarde. Boa tarde, quem está aí comigo, acompanhando ao vivo essa transmissão desta live. Eu estou aqui com a doutora Cristiane Leal. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos que nos assistem. Feliz demais de estar de volta. Estar de volta, isso mesmo. Estamos retomando este programa com um título que eu gosto muito, né, Cristiane? Aprenda a planejar. Porque é até com uma tristeza no coração que percebemos que nós não fomos ensinados a fazer planejamento em nossas vidas. Mas estamos aqui para contribuir com você, para mudar este cenário. A todo momento nós estamos falando de educação patrimonial, uma educação que não recebemos. Não recebemos na escola, nem na infância, nem durante o ensino médio, muito menos nas universidades. Mas é de suma importância. Hoje, nós temos visto as pessoas já se interessando muito nas questões aí de educação financeira. Querem aprender como melhorar a rentabilidade dos seus recursos, querem ampliar o seu patrimônio. Porém, elas ainda não aprenderam sobre a educação patrimonial e depois deste patrimônio construído, como preservá-lo. Então, por isso, esse programa tem um propósito, que é te auxiliar nisso. Esteja conosco e aprenda a planejar. E hoje, o tema desta nossa live é os tributos incidentes na estrutura de holding patrimonial familiar. Então, nós vamos falar sobre isso, porque temos a todo momento informado nas redes sociais, nos eventos que realizamos sobre planejamento patrimonial, apresentando o sistema de holding como uma solução. Tudo bem, é uma solução. E aí desperta o interesse das pessoas. Elas querem esta solução. Mas a primeira pergunta, via de regra, é: quanto custa? O que eu tenho que pagar para construir este sistema, para ter esta solução aí a serviço da minha família? Então, as pessoas querem saber o que envolve de despesas. E esta live em específico, nós vamos tratar dos tributos incidentes no momento da construção deste sistema ou da solução aí, quando for implementado para a tua família, tá bem? Então, é isso, né, Cristiane? Isso. E aí você pode falar um pouquinho mais sobre o sistema de holding familiar antes de falarmos dos tributos, doutora Cristiane? Ótima ideia. Ótima ideia. Olha, eu e a doutora Kátia, nós somos especialistas em planejamento patrimonial da família. O que significa isso? Que a gente conhece a fundo, não só em termos teóricos, mas práticos também, né? Na aplicação no dia a dia das famílias, desses instrumentos, dessas ferramentas que nós contamos hoje de planejamento sucessório. Então, a gente sabe muito bem como funciona uma doação, a gente sabe muito bem como funciona um testamento, a gente enxerga diariamente nas famílias que nos procuram a dor que o inventário causa, o prejuízo que o inventário causa. Então, quando a gente vem a público dizer para vocês assim, gente, existe uma forma, uma maneira diferente de você planejar a sua sucessão, de você planejar o seu patrimônio, é porque nós realmente identificamos os benefícios que esse instrumento traz às famílias, né? Então, por isso eu digo com toda tranquilidade que atualmente uma das principais ferramentas que são utilizadas para a implementação do planejamento sucessório, e eu aqui digo, inclusive, que, a meu ver, é a mais eficiente, é a holding familiar. Mas e aí, o que seria uma holding familiar, né? Em suma, é a formação de um sistema que é composto de uma ou de mais empresas. Isso vai depender da complexidade do patrimônio da família. E quando você tem, né, a formação desse sistema, você vai transferir os bens de uma pessoa física
e que, em contrapartida, vai se tornar dona de cotas ou ações dessa sociedade. Mas tá bom, vamos realizar isso, vamos pensar isso aqui de maneira prática, por meio de exemplo, para a gente entender melhor. Imagina assim, eu, Cristiane, sou dona de um apartamento. Eu vou usar esse apartamento para constituir o capital social da minha empresa. Essa empresa vai passar a ser dona do apartamento e eu, Cristiane, passo a ser dona da empresa por meio das suas cotas. Então, essas cotas é que vão ser transmitidas aos herdeiros. Como resultado, em vez dos herdeiros receberem uma fração de diversos bens, eles vão receber cotas de uma sociedade. E essa sociedade é a titular dos bens. É um pouco diferente do que a gente está acostumada a ver e a vivenciar? É, porque até então a gente tem a ideia, a percepção de que quem tem que ter bens é a pessoa física. E a gente agora traz para vocês uma mudança de paradigma, um olhar diferente para isso tudo, né? E é claro, como a doutora Kátia falou, né, que vai haver custos para a implementação e manutenção desse sistema. Isso é lógico, tá? Mas quando a gente coloca no papel esses custos e a gente compara com os custos que seriam o inventário e a doação, fica muito evidente, gente, que o preço a ser pago para a implementação da holding familiar está muito mais no âmbito do investimento do que da de despesa, né? São custos que cabem no bolso da família e que podem ser planejados. Então, assim, não vai ser exigido ali tudo de imediato, como ocorre no inventário e na doação, né? E aí, você pode estar se perguntando aí, né? Por que pensar em realizar o planejamento sucessório por meio de uma holding familiar, né? Porque traz essa forma de se pensar, de se planejar, ela traz diversas vantagens. Desde a organização patrimonial, que é muito importante para aquelas pessoas que exercem atividades cujo risco é inerente a ela, até a redução lícita dos custos na transferência dos bens, especialmente os tributos, né? Que é aqui o tema da nossa live de hoje. Então, a constituição de uma holding familiar, ela pode ser decisiva, não só para facilitar essa transmissão do patrimônio, como também para reduzir os conflitos entre os herdeiros, na medida em que esses conflitos, eles vão ser resolvidos no âmbito societário. E o âmbito societário, ele oferece mecanismos jurídicos ali capazes de mediar a relação entre os interesses dos herdeiros, sejam eles patrimoniais ou não. E aí, por que isso é importante? Por que eu estou atentando vocês a todas essas questões? Porque o ordenamento jurídico brasileiro hoje, que trata de sucessão, ele traz uma série de regras que estabelecem como deve ocorrer a transmissão do patrimônio em caso de falecimento. Mas a verdade, gente, é que essas regras elas não têm oferecido a resposta desejada. Pelo contrário, viu? Muitas vezes elas vão trazer mais dúvidas e conflitos do que soluções. E aí, sem falar no custo efetivo de tudo isso. E aí, nesse contexto, é que se revela a importância do planejamento sucessório, né? Organizar ou antecipar a sucessão pode resultar não só na redução dos conflitos entre os herdeiros, como também na incidência de uma menor carga tributária sobre a transmissão do patrimônio, né? Ou seja, né, se eu pudesse resumir em 2 palavrinhas aqui o que eu falei, e o que seria, né, esse planejamento sucessório por meio da holding familiar, eu diria estratégia e eficiência. E aí, já entrando aqui, né, doutora Kátia, na questão da tributação na holding, nós temos 3 impostos que incidem, só que de uma forma totalmente diferente da incidência na pessoa física. Esses impostos são o ITCMD, o ITBI e o imposto de renda. E a gente se propôs a conversar sobre eles com vocês aqui hoje. Doutora Kátia, quer começar falando sobre o ITCMD? Falo sim. Antes de falar especificamente do ITCMD, eu vou fazer um comentário, porque eu achei muito bacana esse despertar para os benefícios,
que você trouxe aqui, né, doutora Cristiane? Mas olha que coisa, nós que trabalhamos com isso, sabemos que esta é uma solução fantástica. Ela garante todos estes benefícios mesmo. Essa eficiência, economia, um planejamento de modo a harmonizar aí os familiares, possibilita perpetuar o patrimônio, está tudo certo. Mas, apesar de ser uma solução fantástica, não, olha que difícil para nós, profissionais dessa área. Não adianta ficarmos falando dos benefícios quando a maioria das pessoas sequer tem noção do problema que é o inventário. Então, existe uma regra. A regra é, se você tem bens e filhos, quando você partir, estes bens terão que ser inventariados para fazer a transmissão, ou seja, a sucessão nos seus bens. E o custo disso é elevadíssimo. Fora essas questões que a doutora Cristiane trouxe aqui dos eventuais e possíveis, por vezes frequentes, conflitos dos herdeiros. Então, assim, às vezes, começando na ordem inversa, despertando as pessoas para o problema, aí, então, elas vão desejar a solução. Mas, veja bem, não existe uma solução gratuita. O que importa saber aqui é que, na regra, a família será extremamente onerada. O inventário tem, sim, o poder de dilapidar o patrimônio da família por conta de todos os impostos e taxas e honorários e incidentes ali para aquela regularização documental daqueles bens. Então, agora, nós vamos adentrar aqui no assunto da live, que é falar sobre os tributos, impostos e taxas incidentes nesta construção, na construção da solução. Então, vai ter que pagar? Vai ter que pagar, porém, bem menos. Então, vale a pena você se interessar por este assunto. Então, quando nós falamos dos impostos, no gênero, né, tributos, abarca ali os impostos e taxas, e também contribuições de melhoria, lá conforme estabelecido pela Constituição Federal. E aqui, então, a gente vai considerar os impostos, que são 3, e também taxas que são devidas ali no momento da construção do sistema. E o primeiro dos impostos que nós temos que analisar é o ITCMD, ou ITD em alguns estados. O que significa estas letrinhas, né? I de imposto, o T de transmissão, o C e M causa mortes, ou seja, o que é devido lá no inventário em virtude da morte, e doações. Então, olha que curioso, porque trabalhamos com planejamento patrimonial sucessório, desejando auxiliar as famílias aí, esse é o propósito, né? Auxiliar as famílias a livrar os filhos dela de um inventário. E justamente o imposto que é devido no inventário, que é o ITCMD, é o mesmo imposto devido na construção da holding. Só que lá na holding, claro que não há evento morte, ele será devido em virtude da doação. No início aqui foi falado basicamente como funciona essa estrutura dos bens particulares vindo para dentro de uma pessoa jurídica, e agora a pessoa jurídica é dona dos bens, e aí, no passo seguinte, as cotas sociais são doadas para os filhos, ou para quem aquela família quiser beneficiar. Então, perceba, acontece esse fato gerador de tributo, do imposto ali, sobre a doação destas cotas sociais. Agora, veja bem, um alerta, porque este imposto, ele não é só o mesmo, é o mesmo imposto, será aplicada também a mesma alíquota. E aí você pode me perguntar, mas qual é a vantagem, então? Aí existe aqui uma grande
possibilidade de economia tributária, quando a lei nos permite trazer estes bens da família para dentro da holding, para constituir ali o capital social daquela empresa, pelo valor histórico daqueles bens. Isso quer dizer o quê? Imagine que este imóvel que foi dado aqui a título de exemplo, ele foi adquirido lá há 15 anos atrás, por R$200 mil. Porém, hoje, o valor atual de mercado desse bem esteja aí na casa de R$1,5 milhão, por exemplo. Se este bem cair na regra do inventário, ele será tributado no ITCMD, o mesmo imposto. Eu estou falando do estado de São Paulo, aqui a alíquota ainda é 4%. Terá como base de cálculo o valor atual deste bem, que é R$1,5 milhão. Já, se você desejar fazer o planejamento patrimonial e trouxer este imóvel para dentro dessa estrutura da holding, ele virá pelos 200 mil, que é o valor lá da data de aquisição. Não importa quantos anos atrás isso se deu. E veja bem, é exatamente o valor que consta na sua declaração de imposto de renda. Então, apesar de ser o mesmo tributo, a alíquota ser a mesma, nós estaremos trabalhando com bases de cálculo diferentes. E a base de cálculo menor resulta naturalmente em menos imposto. Então, com relação ao ITCMD, ele será devido no momento desta construção do sistema de holding. Na segunda etapa, primeiro traz os bens. Esta é a primeira etapa. Acontece ali a sua organização patrimonial. Na segunda etapa é quando você faz o planejamento sucessório doando as cotas para os seus filhos. É neste momento que você irá pagar este imposto sobre a doação das cotas. Então, é isso. Tem alguma outra consideração a ser feita acerca do ITCMD, doutora Cristiane? Eu acho que só reforçar, né, que quando a gente integraliza esse patrimônio na holding, não é cobrado ITCMD, viu, gente? Só vai acontecer quando houver o planejamento sucessório. E isso também é importante. Vou fazer até um alerta aqui, porque tem muitas pessoas que acham que holding familiar é simplesmente você pegar o seu patrimônio e levar para dentro da empresa. Isso não é uma holding familiar e não é um planejamento sucessório, né? O que você faz aqui é simplesmente transferir da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, é necessário, fundamental, dar o próximo passo, ir para a segunda etapa, como a doutora Kátia falou, e realizar ali o planejamento sucessório. E é nesse momento que vai incidir o ITCMD. Que aqui em Goiás, ó, em São Paulo é 4%, né, doutora Kátia? Isso. Aqui o imposto ele é progressivo e a partir de R$600 mil, a alíquota é de 8%. Meu Deus! 8%. Muito caro. E por enquanto, né, doutora Kátia? Porque a gente sabe que há vários projetos tramitando no Senado e a tendência, a gente não pode dizer se vai ser hoje ou amanhã, mas a gente acredita que muito em breve é que essa alíquota, ela vá para 20%. Agora pensa, né? Que absurdo. Pois é. Só um instantinho, eu quero aqui dar boa tarde, sim, para Maria Odila. Que satisfação contar com a sua presença. Boa tarde para Lu, Natália. Que bom ver vocês aqui nessa live. Então, olha só, isso que a doutora Cristiane falou, gente, é muito importante. Não basta trazer os bens para dentro de uma pessoa jurídica. Com isso, você terá o planejamento patrimonial. Você já se beneficia aí, tá? Você se beneficia, assim, com reduções na carga tributária incidente sobre os bens, você se beneficia com a proteção patrimonial, tá tudo bem. Mas, se apenas esta primeira etapa estiver concluída, e você vier a falecer, ainda assim a sua família terá que se submeter a um inventário. Agora, não mais será inventariado os bens, mas terá que ser inventariado as cotas sociais daquela empresa.
Então, a estratégia, ela tem que ser adotada aí, fazendo patrimonial e sucessório. Então, é tudo muito rápido. Na sequência, isso acontece na prática, tá? Constituída a empresa, levados os bens para lá, imediatamente já se faz a doação das cotas para, aí sim, livrar os seus filhos de um processo de inventário. Desta forma, você vai conseguir que aconteça essa transmissão dos bens sem que o seu filho seja tão onerado. A exemplo de Goiás, 8% é um absurdo de caro. E veja bem, neste exemplo, você sabe, doutora Cristiane, na faixa de R$200 mil, só para aproveitar o nosso exemplo, qual é a alíquota aí? Olha, eu acredito que seja em torno de 2%. Então, olha só. Então, na realidade de Goiás, então é escalonado o tributo. Então, pagar-se-ia aí, neste exemplo de holding, 2% sobre 200 mil. Agora, se for no inventário, será 8% de 1,5 milhão. Meu Deus! Se fizermos a continha, a gente já vai ver aí que vai ser muito dinheiro economizado, tá? Agora, a realidade do Estado de São Paulo é outra, aqui ainda não tem essas faixas, né, de aumento da alíquota, é 4%, independente do valor do patrimônio. Tanto para a doação de cotas dentro da holding, quanto no processo de inventário. Tá certo? Então, dito isso, acerca do ITCMD, que é um dos tributos que vai ser devido ali na fase da doação das cotas, nós podemos passar para um outro tributo, o que, a princípio, temos que nos preocupar já na primeira fase, não é mesmo, doutora Cristiane, que é o ITBI. Eu vou deixar para você tratar dele, pode ser? Fala aqui, tranquilo. Então, olha só, gente, vamos sempre retomar, né, o início da constituição da holding para vocês entenderem a incidência de cada um desses tributos, né? Então, estamos falando agora do ITBI. Olha só, a construção do sistema de holding familiar, ele começa com a abertura de uma empresa e a integralização do capital social dessa empresa por meio do patrimônio da pessoa física. É o que nós temos explicado aqui desde o começo. Então, vou retomar aquele exemplo que eu dei para vocês lá no início, né? A Cristiane tem um apartamento e ela vai usar esse apartamento para constituir o capital social da empresa dela, tá? O bem, ele não precisa necessariamente ser um imóvel, tá? Eu estou falando aqui de apartamento, mas pode ser também dinheiro ou bens móveis. Agora, se a integralização ocorrer por meio da transferência de dinheiro ou de bens móveis, não tem muita formalidade, é mais tranquilo. Só que quando a gente integraliza, né, por meio de bens imóveis, aí essa operação vai envolver uma tributação. Que tributação é essa? O ITBI. O que é ITBI? Imposto sobre transmissão de bens imóveis. E aí, como o próprio nome diz, incide a transmissão por ato oneroso e intervivos, ou seja, entre pessoas vivas, a qualquer título de bens imóveis. O apartamento da Cris, por exemplo, tá? Então, o recolhimento do ITBI, ele é de competência dos municípios. Quem que fala isso? A Constituição Federal, no seu artigo 156, inciso 2. E cada município, ele vai ter ali a liberdade de determinar o valor da alíquota desse tributo. Então, a alíquota do ITBI varia de município para município. Aqui em Goiânia, por exemplo, a alíquota é de 2%. Quanto que é aí na sua cidade, doutora Kátia? Você sabe aí? Suzano é 2% também, 2%. Mas São Paulo, cidade, né? São Paulo, capital, é 3%. Então, tá vendo? Cada lugar vai determinar ali a sua alíquota. Agora, é importante a gente entender o seguinte. Eu falei que ele se dava por meio de ato oneroso. Ato oneroso, gente, não diz respeito apenas a pagamento em dinheiro, tá? Eu não estou falando só de compra e venda. Ato oneroso é aquele que produz vantagens e obrigações para as partes ali que estão envolvidas. Então, fica muito claro que a integralização
do capital de uma holding através de bens imóveis configura sim uma transferência onerosa. Mas a nossa Constituição, ela prevê a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos que sejam incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. E faz todo sentido, gente, porque se a Cristiane tem um imóvel e ela usa o imóvel dela, pessoa física, para integralizar o capital social da empresa dela, por que isso deveria ser tributado? Não é verdade? Ela está usando um bem dela para a fomentação de uma pessoa jurídica, né? Então, não faz sentido mesmo. Mas, então, continuando aqui, essa imunidade trazida pela Constituição, né, que permite que se realize o capital da sua pessoa jurídica com o seu imóvel de pessoa física, tem uma ressalva. Ela não vai ser aplicada nos casos em que a atividade preponderante daquela pessoa jurídica seja a atividade imobiliária. O que é isso? Compra, venda, locação de bens imóveis, arrendamento mercantil. Mas aí surge também uma palavrinha aqui, né? Atividade preponderante, né, doutora Kátia? O que é atividade preponderante? Vai ficar no subjetivo? Não. A lei traz para a gente o que significa isso, tá? O que significa atividade preponderante? Ou seja, o que eles vão considerar como atividade imobiliária? Quando mais de 50% da receita operacional daquela pessoa jurídica que adquiriu o patrimônio, o imóvel, decorrer dessas operações imobiliárias. E aí vai ter um marco temporal para dizer quanto tempo isso vai caracterizar a atividade preponderante, tá? 2 anos antes e 2 anos depois da aquisição daquele bem, né? Ou nos 3 primeiros anos, seguintes à data da aquisição daquele bem, né? Se a pessoa jurídica tiver iniciado as suas atividades após a aquisição desse bem. Esse é o caso da holding familiar, tá? Então, a holding familiar é uma pessoa jurídica que vai ser constituída e integralizado o seu capital por meio de um imóvel. Esse imóvel já existia antes da constituição dessa pessoa jurídica. Então, quando a gente integraliza esse imóvel na pessoa jurídica, haverá, né, o direito de imunidade do ITBI, mas para que isso não se perca, não é possível vender esse imóvel nos próximos 3 anos, tá? Então, é uma informação importante para fazer jus à isenção do ITBI após a integralização do imóvel na pessoa jurídica, não vai ser possível a venda desse imóvel nos próximos 3 anos. Caso contrário, perde-se ali a isenção. Gente, imagina assim, que às vezes é muita informação, né? Mas depois, se for o caso, retoma a live, ouça novamente, deixa aí as suas dúvidas e a gente vai esclarecendo, tá? Então, olha só. Holding não ensejaria a cobrança de TBI, concordam comigo? Porque existe um artigo na Constituição que diz que ele tem imunidade. Mas o que nós temos observado, e fazer parte do time Holding Brasil nos permite entender essa dinâmica em todo o território nacional, é que algumas prefeituras, erroneamente, têm cobrado esse tributo. Por que eu falo erroneamente? Porque a Constituição, ela é a lei máxima do nosso país. Então, as demais leis, incluindo aqui legislação municipal, elas não podem estabelecer regras contrárias à nossa Constituição. Muito menos estabelecer na legislação municipal uma regra condizente com a Constituição e, na sequência, interpretar de maneira diversa essa mesma norma. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido em alguns locais, tá? Então, ao criar o sistema, é importante, por um lado, que o cliente esteja ciente dessa possível cobrança e, por outro lado, né, que também saiba que há meios de se buscar administrativamente a reversão dessa decisão ou a redução dessa tributação imposta. Então, ainda assim, tá? Vamos ver que, apesar desse entrave em relação ao ITBI, quando a gente olha o todo, o resultado final da implementação do sistema de holding familiar
traz muito mais benefício fiscal do que qualquer outro instrumento de planejamento sucessório. Quer complementar, doutora Kátia? É mesmo um alerta a ser feito para a família, que por vezes até tem conhecimento desta imunidade prevista constitucionalmente, mas deve ser feito este alerta acerca dessa atitude arbitrária de algumas prefeituras. Mas, né, no todo, como você disse, os benefícios, eles, né, suplantam aí essa cobrança, até mesmo esta cobrança indevida. Ainda assim vai ser imensamente mais barato para aquela família. E eu gosto também de destacar que o maior benefício não é só o econômico. Temos que ter este olhar para a proteção dos bens que estarão lá dentro, também com relação a minimizar estes conflitos, porque uma vez constituído este sistema de holding, nós vamos estar falando do universo do direito empresarial. Então, as chances de ter algum conflito ali, elas são quase que reduzidas a zero, porque está tudo já estabelecido, todas as regras que você decidir acerca ali da sua sucessão quando você não estiver mais, deverá ser respeitada pelos sócios daquela empresa, que, via de regra, são os filhos dos patriarcas. Então, estes são benefícios maravilhosos que não dá nem para a gente colocar preço nisso. E, ademais, né, a importância de mudar a nossa mentalidade. Se nós, pessoas naturais, né, a pessoa física que tem ali um CPF, não temos vida eterna, nós não devemos ter bens em nosso próprio nome, certo? Porque, senão, este bem, ele sempre terá que ser submetido a um processo de inventário. Fez o inventário, e por vezes eu conto isso nas minhas palestras, no momento que dou atendimento para os meus clientes, como já tem 20 anos que eu atuo nesta área de sucessões, então eu faço inventários há mais de 20 anos. Então, já aconteceu casos aqui no meu escritório de inventariarmos um patrimônio, o pai faleceu, ok, aqueles bens todos foram inventariados e transmitidos para o filho. Passado alguns anos, aquele filho faleceu. E eu tive que fazer o inventário daqueles mesmos bens, pagando tudo de novo. Taxas, custas judiciais, as despesas com o imposto sobre o inventário, os honorários. Então, é muita judiação, porque vamos perceber que aquele mesmo bem, ele não vai aí sobreviver a 3 inventários. Então, qual é a mudança de mentalidade aqui necessária? Que, já que eu não tenho vida eterna, então eu vou passar a ter os meus bens no nome de uma empresa. Por quê? Uma pessoa jurídica, ela não morre. Na pessoa jurídica é que nós conseguimos estabelecer aí regramentos para uma sucessão tranquila, eficaz, de uma forma econômica, para que passe de geração para geração, possibilitando assim perpetuar os teus bens, sem ter incidência nenhuma para as próximas gerações de impostos. Nós estamos falando aqui dos tributos ou dos impostos incidentes no momento dessa construção. Mas depois disso, seus bens vão passar para os seus filhos, que poderão passar para os filhos deles e assim sucessivamente. Então, era... Kátia, e você falou uma coisa legal aí que eu acho importante a gente ressaltar, a questão assim, da permanência desse patrimônio na família, né? Porque, assim, a gente sabe que existem famílias que se preocupam com a união dos filhos com outras pessoas, né? E nós não estamos aqui para analisar ou julgar nada disso. Mas o que acontece muitas vezes, chegam muitas demandas para a gente nesse sentido, né? Olha, eu queria proteger minha filha, né? Queria que o patrimônio ficasse para minha filha ou ficasse para o meu filho, né? Quando você constitui o sistema de holding familiar,
você pode fazer, inclusive, isso, né? Evitar que haja a comunicação desses bens que são seus, que são da sua família, com genros, com noras, né? Ou possíveis relacionamentos dos seus filhos. Então, efetivamente, é um patrimônio que vai permanecer na sua família. Será do seu filho, do seu neto, da sua posteridade, né? E isso, muitas vezes, não só importante, como é uma proteção, inclusive, para os filhos, né? Exato, exato. E aí, então, podemos falar do imposto de renda? Vamos. Ótimo, então tá bem. Especialmente quando pensamos nos bens imóveis, nós sabemos que no momento ali da venda daquele bem imóvel, incide um imposto de renda sobre o lucro imobiliário alcançado naquela negociação. Então, a base de cálculo deste imposto de renda vai ser a diferença positiva, considerando o valor de aquisição e o valor da venda. Então, isso acontece na pessoa física no momento que ela vai vender um bem imóvel. A doutora Cristiane já trouxe a informação aqui que esta transmissão do bem da pessoa física para a pessoa jurídica, ela também caracteriza aí um ato oneroso. E aí, quando este bem ele vem para dentro da pessoa jurídica, se essa transmissão acontecer por um valor atualizado, porque isso é uma escolha que cabe a você. Você pode trazer pelo valor atual do bem, ou a lei lhe permite trazê-lo pelo valor histórico, como eu disse lá no início, quando analisamos o ITCMD. Então, se a ideia é usar a estratégia buscando a máxima economia tributária para o nosso cliente, em primeiro lugar, vamos ver o aspecto positivo aí de trazer pelo valor histórico para termos uma base de cálculo menor no ITCMD e, além disso, conseguir zerar o imposto de renda. Porque se lá no seu imposto de renda, naquele exemplo que eu dei, de um imóvel que foi adquirido lá no passado por R$200 mil e atualmente ele vale R$1,5 milhão, se no seu imposto de renda ele está declarado por 200 mil e eu trago para dentro da holding por 200 mil, a diferença entre os valores é zero. Então, imposto incidente sobre zero também vai resultar em nada de imposto de renda. Agora, se por algum motivo a pessoa quiser trazer pelo valor atual, aí sim vai incidir o imposto de renda nesta ocasião. Mas eu, apesar de trabalhar com isso há tanto tempo, não vi em nenhum momento o cliente querendo deixar de lado a possibilidade de alcançar economia e falar, eu quero trazer pelo valor atualizado. Imagina, ele se beneficia 2 vezes trazendo pelo valor no imposto de renda, tanto na base de cálculo do ITCMD, quanto zerando com o imposto de renda. Então, a princípio, a proposta aqui era falar dos impostos incidentes no momento da construção. Então, falamos destes 3 impostos. O imposto sobre a doação das cotas sociais, falamos sobre o ITBI no momento que você traz os bens imóveis, lembrando que a Constituição lhe garante uma imunidade. E falamos agora do imposto de renda, que também tem uma previsão legal lá no decreto regulamentador do imposto de renda, que você pode trazê-lo pelo valor histórico, e aí não vai incidir imposto de renda. Ou melhor, vai incidir, porém, base de cálculo zero, o imposto é zero. Isso é um assunto acerca do IR. Mas vale a pena destacar aqui que, como os benefícios são tantos, depois desta estrutura formada também, especialmente para as famílias que têm vários bens imóveis e que destinam estes imóveis para locação. Estas famílias sabem que a alíquota de imposto de renda sobre estes aluguéis na pessoa física é bem elevada.
a partir de 4.600 e alguma coisa, essa pessoa já paga 27,5% de imposto de renda. E dentro do sistema de holding, ele vai alcançar uma economia maravilhosa, porque ele será tributado em apenas a alíquota de 11%. Então, vale a pena. Então, aqui é um outro olhar, não é no momento da constituição do seu sistema, mas para você já saber que no curso, depois da sua holding, se você exercer aí a atividade de aluguel, você será beneficiado ao comparar com o mesmo tributo na pessoa física. Então, é isso. Tá, mutei aqui. Eu até lembrando aqui que a gente já conversou sobre isso em uma live, você lembra? Eu acho que foi uma que eu estava até tentando buscar aqui. A gente falou sobre o imposto de renda. Você lembra dessa? Nas atividades de locação? Isso, acho que foi isso mesmo. Então, pessoal, se vocês quiserem entender um pouco melhor também essa questão, é bom dar uma olhada nessa live, né? Nós conversamos bastante sobre isso, trouxemos o valor das alíquotas, tudo direitinho, dá para aprofundar bastante. Verdade. Então, impostos são 3, mas faz parte dos tributos as taxas. E aí, doutora Cristiane, você quer falar um pouquinho sobre taxas, emolumentos, ali no momento da constituição dessa... Vamos falar assim. Olha, os custos, como a gente falou, sempre vão estar relacionados ao valor do bem, né? Então, quando a gente integraliza esse bem no valor que ele está, no valor histórico dele, que ele está descrito ali no imposto de renda, isso também vai beneficiar as taxas que serão cobradas ali nesse processo. Mas, assim, não são muitas, tá, gente? A gente tem os custos com a abertura da empresa, e aí vai depender, pode ser uma empresa, 2, 3, né? Mas são valores baixos, tá? E as custas também, elas estão relacionadas ali a uma taxa específica e não ao valor do patrimônio. Aí vão ter valores ali relacionados a cartório, né? Cartório de notas, né? Vai precisar também transferir esse bem, registrar esse bem em nome da pessoa jurídica, e aí você vai precisar pagar, né, o cartório de registro de imóveis. Ai, gente, estou tentando. O cartório de registro de imóveis, e aí sim é sobre o percentual do valor daquele bem, né, daquele imóvel. Só que como a gente está levando com um valor histórico, o percentual vai ser bem menor do que seria com o valor de mercado desses bens. Sim. Tem mais algum que eu estou esquecendo aí? Então, basicamente, né, as custas com taxas e emolumentos seriam devidas perante uma junta comercial, porque vamos falar aí da abertura de uma empresa. Também taxas junto à prefeitura, tá certo? Isso vai ser necessário. E as taxas de cartório para poder fazer ali o devido registro. Então, uma coisa são impostos e outra coisa são as taxas. Uhum. Mas... importante, né, Kátia, falar que, assim, é tudo programado, tá, gente? Vocês não vão precisar dispor de todos os valores de uma única vez, né? Então, a gente vai fazendo essa programação e à medida que a gente avança no nosso cronograma, é que esses valores vão sendo devidos. Exatamente. Então, Denilson, boa tarde. Você chegou agora, será? Ou só se manifestou agora? Gente, é assim, olha, a live vai ficar gravada, disponível. Quem assistir depois, mesmo assim, pode deixar as dúvidas nos comentários. É sempre uma satisfação ver a interação do público. E né, eu tenho certeza que essa também é a fala da doutora Cristiane. A gente tem bastante alegria em esclarecer, responder as dúvidas. Chegou agora, tá certo, mas é sempre muito bem-vindo. Aí procura assistir desde o início, tá? O assunto é bem importante. Então, enfim, deixem os comentários, deixem as dúvidas. Finalzinho deste mês, vamos realizar eventos especiais importantíssimos.
sobre planejamento patrimonial da família. Despertando a consciência para o problema, para que vocês fiquem bem interessados em buscar a solução. E o nosso propósito aqui é levar informação. Queremos mudar a mentalidade do brasileiro, que ele tenha a educação patrimonial e que ele não se submeta a esse terrível e tão caro processo de inventário. Esse é o nosso desejo. Tá? Por vezes, a pessoa pode achar que estamos querendo promover o nome do nosso escritório. Não é isso. Tanto que você pode, com base nas informações recebidas, buscar outro profissional, é livre escolha sua, uma liberdade sua. Mas eu, a doutora Cristiane, todos os dias temos feito a nossa parte perante a sociedade, de levar um conteúdo tão importante que poucas pessoas sabem, tá bom? Então, da minha parte era isso, Cristiane, eu acho que a gente conseguiu contribuir sim com as pessoas, né? E na próxima semana vamos estar de novo aqui? Vamos estar com um tema bem legal, viu? Aguardem. Vamos fazer a divulgação. Então, tá bem. Olha, agradeço imensamente pela tua presença, tá, Cristiane? E na segunda-feira estaremos aqui, firme e fortes, pontualmente no nosso horário, que mudou, tá? Antes realizávamos as lives às 15 horas, agora será às 13. Talvez essa live especial será num horário diferente, né? Porque nós teremos um super convidado. Então, ótimo. Mas vamos fazer as divulgações aí em todos os canais. Isso. E para quem está conosco, Lu, Maria Odila, Denilson, muito obrigada pela participação, tá bem? Gente, forte abraço. Obrigada, doutora Kátia. Bom demais estar com você. Eu que agradeço. Forte abraço para você também, Cris. Até mais. Tchau, tchau.